Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis 43. É um capítulo bem tenso, sabe? Narra a segunda viagem dos filhos de Jacó ao Egito. Exato. E dessa vez tem um porém enorme. Sim, eles precisam levar Benjamim, o caçula. Foi uma exigência, né? Do tal governador egípcio. Que eles ainda nem sonham o que é José, o irmão que venderam. Pois é. Usando comentários e estudos do texto, vamos investigar essa tensão na família, o medo que eles sentem, a mão de Deus nisso tudo e, bom, os primeiros passos para uma reconciliação. É fundamental lembrar o contexto, né? A fome em Canaã era devastadora. Não tinha alternativa. Precisavam voltar ao Egito para comprar comida. Mas essa condição, levar Benjamim, mexeu fundo com Jacó. Com certeza. Ele já tinha perdido José, né? E se agarrava a Benjamim. Fora que Simeão ainda estava lá, refém. A pressão era imensa. A coisa aperta tanto que Jacó acaba cedendo. E aí, olha que interessante, Judá assume um papel de liderança. Diferente de antes, né? Muito. Ele argumenta com o pai, mostra que não tem outro jeito, e o mais forte, ele se oferece como garantia pessoal por Benjamim, diz, da minha mão o requererás. É uma postura bem mais firme e responsável que a oferta do Rúben antes, que Jacó nem considerou direito. Mas a dor de Jacó, nossa, é palpável. Ele acusa os filhos, fala em descer as minhas cães com dor à sepultura, um medo terrível de perder mais um filho. A decisão dele de deixar Benjamim ir parece vir mais do desespero, da falta de opção, do que de uma fé sólida naquele momento. E ele prepara presentes, né? Uma lista, bálsamo, mel, especiarias. Sim, os melhores produtos da terra e dinheiro em dobro. Talvez para, tentar acalmar o governador ou provar que eram honestos depois daquele rolo do dinheiro devolvido. O do poderoso também é marcante. Tem um tom de resignação quase, né? Se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. É um retrato muito humano de Jacó, cheio de medo, desconfiança, até uma certa idolatria pelo Benjamim, mas forçado pelas circunstâncias, ele busca a Deus. É complexo. Bom, aí eles chegam no Egito com Benjamim. E o encontro com o governador. Não é bem o que eles esperavam. Como assim? José os vê e manda o administrador levar todos para a casa dele, para almoçar. Ah, entendi. E a reação? Pânico total. Eles pensam na hora. É por causa do dinheiro. Aquele que voltou nos sacos. É uma armadilha para nos escravizar. A consciência pesada falando alto, né? Interpretando um convite como uma sentença. Exato. A ironia é tremenda. Pois é, eles com medo de virarem escravos justamente do irmão que eles mesmos venderam como escravo. Que situação. Eles ficam tão desesperados que, antes de entrar, já abordam o administrador, o mordomo, sabe? Tentando se explicar. Isso. Tentando explicar a história do dinheiro, mostrando a prata, querendo provar que não eram ladrões, para evitar o pior ali na porta mesmo. Imagina a tensão. Mas a resposta do administrador, essa ninguém esperava. Ele diz: "Paz seja convosco, não temais", super calmo. Uau! E ele explica o dinheiro. Sim, e a explicação é surpreendente. Ele fala: "O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos vossos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim." Puxa, isso vindo de um egípcio é fascinante, né? Mostra muito a influência do José ali. Com certeza. Ele não só valida a fé deles, reconhecendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas ainda atribui o dinheiro a uma ação divina, a providência. Isso deve ter desmontado o medo principal deles na hora. Totalmente. E logo depois ele traz Simeão de volta, reúne a família ali. E ainda oferece hospitalidade. Água para lavar os pés, comida para os animais. Um contraste enorme com o pavor que eles sentiam. Parece que a libertação do Simeão estava ligada não só à chegada de Benjamim, mas também à questão do dinheiro, à honestidade deles, né? Faz sentido. A honestidade deles foi, de certa forma, provada. Aí José chega para a refeição. Os irmãos entregam os presentes do pai e se curvam de novo, até o chão. O sonho se cumprindo mais uma vez ali na frente dele. Ele pergunta pelo pai, o ancião de quem me falastes. E então ele vê Benjamim, o irmão de mesma mãe, filho de Raquel. Ah, esse momento. Deve ter sido intenso para José. Muito. A emoção toma conta. Ele abençoa Benjamim. Deus te conceda graça, meu filho, mas... ele não aguenta. Precisa sair dali para chorar escondido.
Imagina, tantos anos, tanta dor reprimida vindo à tona. Depois ele volta recomposto e manda servir o banquete. E os detalhes aqui são cheios de significado. Sim, tem a questão das mesas separadas, né? José come sozinho, os irmãos hebeus juntos e os egípcios em outra mesa. Isso, porque era abominação para os egípcios comer com hebreus. Mas o mais chocante para eles. A ordem na mesa. Exatamente. Eles são sentados na ordem certinha de idade, do mais velho para o mais novo. O texto diz que eles se maravilhavam entre si, tipo, como esse governador sabe disso? Ele estava claramente mostrando que sabia mais do que aparentava. Testando, observando. E aí vem o grande teste do almoço. José manda servir porções da comida dele para todos, mas para Benjamim ele manda uma porção 5 vezes maior. 5 vezes. É uma provocação muito direta. Um espelho daquele favoritismo antigo do pai que causou toda a tragédia. A pergunta que fica é: e agora? A inveja antiga ia voltar com tudo, como eles reagiriam? Era o teste de fogo ali na mesa. Mas, surpreendentemente, não. O relato termina dizendo: e eles beberam e se regalaram com ele. Não tem sinal de inveja, de ressentimento. Pelo contrário, parece um clima de festa, de alívio, talvez. É um contraste absurdo com a última refeição deles juntos, quando José estava no poço, né? Esse banquete, mesmo cheio de testes e emoções escondidas, parece indicar um caminho para a paz, para o shalom. Sim, encaminha-se abrindo ali. Então, o que a gente tira disso tudo? A gente vê a providência agindo, sabe? Usando o medo, a culpa, até os planos meio tortos dos homens para os seus fins. Uhum. E uma transformação acontecendo nos irmãos, especialmente no Judá. E a estratégia do José, complexa, né? Misturando testes com bondade, buscando restauração, não vingança. Esse banquete parece um passo enorme para a reconciliação. Os irmãos passaram no teste do favoritismo, o que é significativo. Mas Mas a ferida principal, a culpa pelo que fizeram com o próprio José, ainda não foi tocada diretamente, né? Ainda não teve confissão, perdão explícito, e a gente sabe que José ainda tem mais um plano na manga. verdade. Isso deixa a gente pensando até que ponto só a hospitalidade, a festa, podem curar feridas tão profundas numa família. O que mais falta para chegar numa paz verdadeira e duradoura ali? Será que basta passar nos testes ou precisa de algo mais?